como é que eu faço para tratar o meu paciente que chega com obesidade? Como fazer isso na prática, né? Então, você atendeu um paciente que tem indicação de tratamento medicamentoso para obesidade. O que você vai fazer? Você vai primeiro conscientizar o paciente, orientá-lo, explicar sobre o padrão crônico que a obesidade tem, explicar que nenhum medicamento é capaz de controlar essa doença sozinho, que vai ser necessário, né, medidas de mudança no estilo de vida, independentemente de qual opção de medicação que foi iniciada. E aí você vai escolher, dentre essas opções que a gente tem hoje aqui disponíveis no Brasil, você vai escolher um medicamento. E aí você vai escolher isso individualizando as características do seu paciente. Então, você vai verificar como que é o padrão alimentar, você vai verificar como que é o hábito intestinal, né? Você vai verificar características, né? As características desse paciente para você pensar qual dessas opções seria a mais interessante. E daí, tem gente que me pergunta, né? Eu já ouvi essa pergunta dos meus alunos algumas vezes. Eu posso começar com 2 remédios? Olha, essa não é uma conduta, digamos assim, razoável. Por quê? Porque, na verdade, assim, a ideia é, você pode, em um segundo momento, até associar, mas a ideia é você começar com um medicamento, ver como que é a tolerância, né? Ver se o paciente vai apresentar algum efeito colateral ou não, ver a eficácia. E aí, dependendo do resultado, em um segundo momento, você até pode pensar em associar. Se você, então, assim, a gente não vê sentido em você já começar com 2 drogas, né? É interessante você avaliar a resposta do paciente, não só em termos de eficácia de perda de peso, mas também em termos de tolerabilidade, antes de você pensar em associar, né? A gente tem poucas opções de tratamento, mas a ideia é você otimizar o tratamento que você faz antes de pensar em fazer associações. Bom, beleza. E aí, como é que você faz? Então, se você atendeu esse paciente, você precisa orientar sobre as medidas do estilo de vida e aí prescrever o medicamento. Beleza. Você prescreve, aí quanto tempo depois que você vai reavaliar, né? Para falar, então você volta aqui daqui a quanto tempo? Bom, é interessante você rever o paciente em termos de eficácia do tratamento. Você precisa de pelo menos 1 mês, né, do paciente em tratamento para você pensar se aquele medicamento está funcionando ou não. Então, por exemplo, a liraglutida é um medicamento que você vai escalonar a dose, né? Você vai começar com uma dose menorzinha e vai aumentando, né, semanalmente, com o objetivo de chegar em uma dose terapêutica e a maior dose tolerada pelo paciente, né? Para que ele tenha o máximo de benefício dessa medicação. E aí, o que acontece? Então, para você avaliar a eficácia, você precisa contar esses 30 dias a partir da dose plena, né? Quando a dose plena é a dose inicial, então, por exemplo, com o Orlistat, né? Você já pode começar com a dose plena. Daí, você contaria os 30 dias, que o paciente já vai começar usando o medicamento na dose desde o início. A mesma coisa com a sibutramina e com a bupi-naltrexona. Bom, mas aí o que acontece? Mas em termos de efeitos colaterais? Porque, assim, muitas vezes, né, os efeitos colaterais eles vão aparecer logo, né? Eles vão aparecer na primeira, segunda semana. Então, muitas vezes é interessante você reavaliar o paciente em poucos dias, né, em 10 dias ou 15 dias, enfim, para
de efeitos colaterais. Agora, se você prescreveu hoje, daqui a 10, 15 dias o paciente volta para você reavaliar se ele está tolerando o medicamento. Não faz sentido você colocar ele na balança para saber se ele está emagrecendo. Por quê? Porque não deu tempo ainda, né? Para você avaliar. Suponhamos que tenha 10 dias que ele esteja usando o medicamento, mas ele ainda não perdeu peso. Olha, se ele está tolerando o tratamento, esse tratamento deve ser mantido, né, por pelo menos um mês, para que você possa avaliar em termos de eficácia.